Boa noite, o meu nome é Sandra, eu sou acadêmica do segundo período de Psicologia aqui da Unialfa. E como projeto extensionista, nós abordaremos aqui uma entrevista, um bate-papo na realidade, né? Cujo tema abordado será a relação entre a população LGBT e também as redes sociais. E para contribuir com essa noite, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a professora Sirlene Souza. Ela que é professora, psicóloga, ativista, negra e LGBT. Boa noite, professora, seja muito bem-vinda. Boa E eu noite, gostaria Sandra. aqui de iniciar te dando as boas-vindas e Obrigada. também gostaria que você iniciasse falando um pouquinho de você, da sua trajetória. Ai, que legal. Agradeço o convite ao grupo. Achei um projeto extremamente bonito, importante, né, relevante, como você disse, para a psicologia. E também as questões das redes sociais agora, né, com esses avanços da tecnologia, o quanto nós também temos mais um espaço que pode ser um espaço muito emancipador, como opressor também, né? Então, Sim, que eu acho que é isso que a gente vai discutir aqui hoje. exatamente. Mas eu sou, como só reafirmando, né? Eu sou uma mulher que faz parte da comunidade LGBTQIAPN+, sou uma mulher bissexual, sou uma mulher negra, periférica, psicóloga e também atuo como uma psicóloga afirmativa, né? Que hoje na psicologia a gente está começando a estudar um pouquinho o que seria essa psicologia afirmativa. Hoje, e se tratando das redes sociais e tudo mais, qual a importância das redes sociais para a visibilidade do fortalecimento da comunidade LGBT? Pensando nos prós, né, ao uso das redes sociais, isso que você trouxe, a questão dessa visibilidade, de nós termos mais espaço para discutir, é muito importante para nós enquanto comunidade e pessoas que estamos o tempo todo construindo a nossa identidade, fortalecendo a nossa identidade. Então, muitas vezes as redes sociais hoje, elas servem como um suporte Uhum. de grupos, né? A gente pode ver que Facebook, Instagram, mais Facebooks, antes tinha muitas comunidades Sim. para pessoas LGBTs trocarem ideia, conversarem entre si, se acolherem, serem ouvidas, né? Então acabou que essa parte do online, do virtual, também fortaleceu a comunidade LGBT por conta dessa conexão. Né? Sim, Mas também falaremos um pouquinho, né, do quanto também essas redes sociais elas podem ser muito danosas para a saúde uhum, mental. sim, que seria assim, ó. Então, quais os principais impactos, né, da homofobia virtual na saúde mental dos jovens e adolescentes? Até porque, assim, há essa repressão, embora, Uhum, assim, falta um pouco de conhecimento, aceitação de muitos, né? uhum. E aí eu trouxe aqui alguns pontos para a gente discutir de forma mais breve. Mais um, o aumento de estresse, ansiedade e depressão. Então a gente vai ver uma população de jovens, principalmente ali, lidando com muito estresse, com muita ansiedade em decorrência da homofobia, né? Uhum, Porque não, o problema que nós enfrentamos não é em decorrência de não aceitar, não nos aceitarmos, mas é a sociedade que vem para oprimir, que vem para violentar, que não sim. aceita. Então o problema está na violência que é direcionada às pessoas LGBTQIAPN+, né? Baixa autoestima, né? Nós vamos estar vivendo num mundo onde o nosso corpo, onde a nossa identidade não é aceita. Então, não seremos valorizados socialmente, como as pessoas que reproduzem um padrão heteronormativo, né? Uma homofobia internalizada também. O que seria essa homofobia internalizada? Quando nós, pessoas LGBTQIAPN+, não conseguimos lidar com a nossa orientação e acaba que muitas vezes, e por decorrência às vezes de uma formação religiosa, cristã, acaba acreditando que aquilo ali realmente é pecado, que aquilo ali realmente não pode acontecer, que a pessoa, ela se sente inadequada, né? E a sociedade em si, ela tanto contribui, mas ela também condena, né? Uhum, Então isso uhum. tem um peso muito grande, Muito, né? né? E as redes sociais parece uma terra de ninguém, né? Né? Todo mundo chega ali e fala o que quiser, Exatamente. né? E o alcance, né? Porque hoje eu falo assim, a rede social, ela não sabendo ser muito bem utilizada, ela é uma arma, né? Uhum, Então, assim, uhum. tem que ser Perigosa. muito cauteloso, muito Uhum. cuidadoso e respeitoso com tudo isso, né? Uhum. Porque são histórias, né? São Sim, e nós vidas. não sabemos o que está por trás, né, dessas histórias que muitas vezes as pessoas vão lá e destilam seu ódio. E quantos adolescentes, né? A gente tem aí uma estatística assustadora
de adolescentes que entram nesse isolamento social, nessa depressão, pensamentos suicidas, um que às vezes até acontece de tirar sua própria vida em decorrência dessa violência. E muitas vezes, se a pessoa não está exposta ali no seu meio, no offline ali, né, a tantas violências, e muitas vezes estão sim, porque a família também às vezes pode ser esse alvo de violência também, elas ficam à mercê de tudo aquilo que falam sobre ela na internet. E aí, ou eu me isolo, fico quieto, e ali só se potencializa mais os transtornos mentais, né? Eu falo, e quando ainda é uma pessoa mais adulta, talvez já tenha um pouco de bagagem para lidar com isso, né? Uhum. Agora, enquanto ainda mais jovenzinho, mais Adolescente. adolescente, isso é pior, porque assim já Uhum. tem o processo da idade, da faixa etária e tudo Uhum. mais, e assim, e ver isso como algo a mais para ser Aham. enfrentado, Exato. Mais uma né? barreira. Mais uma barreira, mais um Uhum. desafio, mais né, uma aceitação. Igual Uhum. você falou, muito mais, às vezes, por parte da própria família, que Aham. começa ali, Aham. né? Que começa já a sofrer essas violências, né? E muitas Exatamente. vezes vão para o virtual, porque hoje os adolescentes estão muito nas redes sociais. A gente vive essa geração de TikTokers, né? Então, Uhum. eles estão expostos a conteúdos diariamente. Sejam para fortalecer a sua identidade, seja para minar também, seja para estar ali sendo exposto a situações de violência. Talvez não diretamente a si, mas exposto a também notícias, né? De violências contra as pessoas LGBTQIAPN+. E tudo isso vai gerando um acúmulo de estresse, né? Sim. E você, enquanto psicóloga, qual a sua opinião com relação à psicologia, que ela pode vir a contribuir para o enfrentamento dos discursos de ódio nas redes sociais? Olha, eu acho que a psicologia ela é uma das disciplinas mais importantes para se pensar e se preocupar com essa demanda. E nós, enquanto profissionais, somos profissionais também que nos posicionamos politicamente falando, né? Uhum. Então, a psicologia precisa contribuir de alguma forma com a parte educacional de pessoas. Precisamos de uma educação racializada para as pessoas, de uma educação que vai trabalhar contra a homofobia, de uma escola que vai trabalhar as questões de minorias, seja de classe, de gênero, de raça, e a psicologia está junto nisso, né? Porque quando a gente pensa crianças LGBTs que mais existem, elas estão na escola. Então a gente não fala só do ensino superior, a gente fala também da educação básica. Então acho que uma das contribuições da psicologia é caminhar junto com essa sociedade que está tentando desconstruir e lutar contra essas violências, mas que não é a nossa realidade no momento, sabe? Uhum. Exatamente. Então, tanto a instituição de ensino e a família, que ela é uma instituição, a primeira Também. instituição é a família, que Sim. venha dar esse suporte, esse alicerce, né, para Uhum. que possa caminhar e ficar um pouquinho mais leve, Uhum. né? Perfeito. Então, hoje, como diferenciar o uso saudável das redes sociais do uso que se pode tornar noviço para os jovens LGBT+. Observar como essa pessoa está se sentindo, né? Esses jovens, essas crianças estão se sentindo, se estão muito desanimadas, se elas estão se sentindo, se isolando mais. A gente precisa ficar atenta a alguns comportamentos, porque não tem como a pessoa, o jovem saber, olha, porque eu estou muito exposta às redes sociais, e isso está me adoecendo, e isso está me gerando ansiedade. Geralmente a gente não sabe o que está acontecendo. A gente só começa a se comportar de uma forma mais deprimida, né? Não ter contatos sociais com as pessoas, a interação social é muito baixa. Então, esses são os sinais que a gente poderia perceber: isso aqui não está muito saudável. Só que é uma linha tênue, né? De conseguir fazer esse controle, de ao mesmo tempo que eu uso essa ferramenta para poder me ajudar, até aonde eu vou para também não me prejudicar o uso, porque a vida também acontece no offline, não dá para viver só no online. Então, precisa ter esse equilíbrio. Mas é difícil, eu acho que é de pessoa para pessoa. A gente conseguir falar, olha, esse aqui é meu limite de uso de rede, esse aqui é o meu limite. Talvez o meu seja maior que o seu. Então eu me expondo mais, ainda tá tudo ok. Mas você talvez não. Você começa a se expor ali, aquilo ali pode já afetar. Por conta de um histórico de saúde mental, que às vezes a pessoa já tem ansiedade, já tem questões de depressão, às vezes é uma pessoa que tem neurodivergências, que tem todo já um aparato emocional que vem cuidando, né, para conseguir sobreviver. E aí, se acrescenta mais um estresse de minoria, nesse caso, uma discriminação, um bullying, muitas violências, isso aí só afunda mais, né?
Então, acho que sabe qual é o saudável, o que não é saudável, acho que vai de cada pessoa, de cada adolescente, de cada história, né? Sim. Hoje, né, eu falo que é uma luta travada, né, Uhum. por direitos, por conquistas. Você, com a sua experiência, qual que é o maior desafio ainda pela frente e o seu maior medo? Eu falo sempre como psicóloga e sempre falo também como pessoa, né? Porque eu sou Uhum. uma psicóloga LGBTQIAPN+. Então, quando eu penso sendo pessoa, eu me assusta de alguma certa forma, assim, mas não me paralisa, assim, quando eu penso em retrocesso de políticas públicas. Parece que eu, como Sirlene, eu vou conseguir passar, eu vou lidar, eu vou dar conta e, enfim, vou resistir, porque eu sou ativista também, né? Uhum, Então, a sim, luta, ela me encoraja muito. Mas pensando dentro da área da psicologia, agora saindo um pouco dessa Sirlene Pessoa e vindo para a psicologia, o que mais me preocupa é o descuido da formação de profissionais da psicologia com essas questões. sim, Ou seja, as grades curriculares, né, todo o curso de psicologia de base precisa estar já conversando sobre isso. Não tem como a gente não estar dialogando desde o início da faculdade. E sim, também não dá para a gente deixar esses temas, principalmente questões de racismo, questões de LGBT, QIAPN+, fobia, só como optativa, só como um projeto de extensão, só como isso, entendeu? A gente sim. parar de usar, e aqui é uma crítica à psicologia mesmo, parar de usar essas questões de minorias como um chaveirinho e Sim. integrar na nossa Integrar. prática profissional e Uhum, teórica também. sim. Eu falo, precisa ser vivido. Precisa ser vivido, Vivido. precisa ser sentido, precisa Aham. ser construído em coletivo, né? Uhum, exatamente. Perfeito. Então, e dentro da sua área que você trabalha, né, Uhum. lecionando, quais as políticas públicas e medidas sociais poderiam fortalecer a produção da população LGBTQI+, nos ambientes digitais? Olha, eu acho que a gente pode pensar em aquilo que a gente já tem, criminalização da homofobia, né? Eu acho que eu estava olhando até o trabalho de vocês, o projeto de vocês, e falando do quanto aumentou, né, as denúncias de discurso de ódio contra a população LGBTQIAPN+, nos últimos anos nas redes sociais. Então, assim, a criminalização da homofobia é muito importante. Como categorizar esses crimes, né, que aí eu acho que é uma questão que a gente vai ter que dialogar muito com as inteligências artificiais, né, com a Uhum, tecnologia, por conta, né, de todos os ataques que vêm do online, como ter plataformas seguras, né, de você acessar sem que o discurso de ódio não esteja ali, sabe, plantado assim, que dê respaldo que dê e respaldo. E não segurança também, segurança. né, porque a gente Uhum, está sendo exposto, principalmente criadores de conteúdos. sim, Imagina, né, os criadores de conteúdos LGBTQIAPN+, que focam em falar sobre isso, o quanto de ataque que não recebe. sim, Como assegurar que esses ataques não vão chegar, sabe? Para que depois que chega, chegou, aí tem que lidar com isso. sim, Mas e aí temos uma lei que ampara e tudo mais. Mas como fazer com que isso nem ocorra, né? A psicologia tem uma grande contribuição de conscientizar também a população e falar sobre isso no quesito da saúde mental, mas a gente precisa discutir com outras áreas de recursos para assegurar que pessoas que estão sendo muito expostas às redes sociais hoje, não tem como evitar, uhum, como trabalhar o que vai acontecer nisso tudo, né? Qual o impacto disso e como a gente vai trabalhar. E aí eu fico pensando que é investir em políticas públicas de saúde mental. A população LGBTQIA+, precisa ter mais discussões sobre isso dentro da psicologia. Como que nós sim, vamos acolher? Formação de profissionais também, aí entra a educação como um todo, mas formar profissionais também que estejam aptos para ouvir, né? Aptos para incluir, aptos para direcionar aquele caso, aquele cliente, aquele aluno, aquela aluna, né? uhum, Porque a gente vai estar, se a gente vai no CRAS também, a gente vai lidar com o público, a gente está dentro da faculdade enquanto professora, a gente lida com esse público, a gente está na clínica, tem clínicas que só atendem esse público, inclusive. Então, assim, dialogando com aquela preocupação minha que eu tenho, né? O quanto os profissionais estão comprometidos uhum, para produzir e fazer uma psicologia que seja para os oprimidos, sim, né? E porque regulamentação das redes também, né? Regulamentações das plataformas. Isso que é que a gente vem vendo também, né? Um desmonte nesse quesito, por exemplo. Dependendo do conteúdo que você cria, de informação educacional.
o Instagram barra, né? Ele não vai, você paga, não adianta. Eu tenho um monte de post que eu queria impulsionar, ele não vai. É muito difícil crescer nas Então, redes ali já sociais, se isso depara que com é uma uma outra grande faceta. Aham. resistência e um não, né? É, um não, você não vai para frente. A gente tem muito mais dificuldade para crescer no digital por conta da própria produção de conteúdo. Então, tudo quase é meio que censurado, a IA não consegue fazer, a IA produz, quem que faz, né? Quem que monta essa IA, quem constrói essa IA, são pessoas muitas vezes brancas, heteronormativas, racistas. Então, esses algoritmos, como eles são construídos? Até isso, a gente, que é população de minorias, seja por questão de raça, seja por questão de sexualidade, encontra muitas dificuldades para crescer e disseminar o conteúdo, né? Conteúdo, por vezes, muitíssimo bons, que vem muito a acrescentar, e por isso que quando chega até as pessoas, tem várias interpretações, porque fica às vezes muito vago e falta fundamentar, fala, não, isso aqui realmente é assim, foi baseado, é assim, né? Então, dá todo esse respaldo para que isso realmente vale a pena. E é um trabalho, é uma luta, né? É uma luta. E assim, e estamos engatinhando ainda, né? Falta muita coisa para a gente lutar. E aí a gente pensar também em algumas medidas sociais, como o papel da conscientização, e não só como PSIs, mas também como pessoas, né? O quanto nossas práticas, nossas ações, elas têm contribuído para a conscientização, para a diminuição do preconceito, né? Contra as sexualidades, né? Como umas formas das pessoas se afirmarem em suas identidades. Hoje você acha que nós estamos vivendo em uma sociedade dita como doente mentalmente, principalmente quando eu digo em doença, é até mesmo pelo fato de não ter esse olhar sadio para esse tipo de situação? Eu acho que a gente vê a galera na internet, né, falando sobre essa pandemia de saúde mental, né, e eu como profissional venho notando mesmo pós-pandemia o quanto isso aumentou, o quanto o sofrimento ele está mais presente, o quanto a gente não está conseguindo dialogar com as pessoas sobre esse sofrimento, com a psicologia inclusive, né, tem muita coisa nova acontecendo. Até de relacionamentos, né, seja ele em qualquer âmbito, tudo não está muito sadio, na As verdade, as pessoas pessoas não se estão conseguindo se afrontando. relacionar bem, Exatamente. e precisa quebrar muito preconceito, ainda precisa quebrar muitos tabus para a Tabus. gente também evitar que isso aconteça. Então, acho que medidas sociais como estar no movimento, como criar, fazer um trabalho como esse, são medidas que vão transformando, que vão mudando aos pouquinhos. As pessoas que vão assistir também, que vão estar ouvindo, que vão se identificar, que vai talvez conseguir se conscientizar mais ainda, que não são LGBTs que mais e entenda a importância das pessoas que não são também lutarem pela causa e não deixar só as pessoas da comunidade lutando. Sim. E hoje, qual mensagem você gostaria de nos deixar, de nos transmitir esse apoio? E nós também, enquanto estudantes, o que você deixa de mensagem para que nós pudéssemos assim nos transformar realmente em PCs tão bons e valorosos com relação a esse conceito? Que a gente não desista, né? Porque eu acho que é muito fácil a gente desanimar quando a gente vê que o negócio é muito grande, quando a gente vê que a gente está caminhando, 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 e parece que às vezes não sai do lugar. Então, que a gente fique juntas, que consigamos, enquanto comunidade LGBTQIAPN+, também nos fortalecemos nesse espaço da psicologia, também criar as nossas teorias, também criar as nossas terapias, as nossas escutas, e que os estudantes que estão, vocês, né, que estão aí iniciando essa jornada, que já estão iniciando muito bem, continuem, né, nessa pesquisa, buscando formas e práticas que sejam de apoio, de cuidado, de acolhimento, de verdade real, Sim. né, e que a gente não reproduza, ou seja, mais um reprodutor desta homofobia e transfobia que a gente vê, né, tão escancarada aí nas redes sociais. As estatísticas são horrorosas, né, de mortes. Então, quem está vivo está tendo que sobreviver, está tendo que, sabe, nadar contra a maré. Então, que a gente consiga ser uma boia nesse marzão aí. Lamentavelmente, você vê, é o direito de ir e vir, né? Estive vendo uma reportagem recentemente de um pai, né, com um filho andando abraçado e eles foram né, abordados e, enfim,
por palavras, né, e tudo Uhum. mais. Então foi uma agressão muito ruim. Então assim, e as pessoas nem tinham conhecimento daquilo ali, daquele Aham. carinho, era pai e filho. Então assim, Aham. isso é ver o quanto Que a violento, sociedade né? está violenta e também com as más interpretações, né? Uhum, é. E a gente tem que tomar muito cuidado de pensar, nossa, a sociedade está adoecida de saúde mental, para não justificar esses crimes. Porque uma coisa é eu não estar bem comigo e tudo mais, outra coisa é eu estar numa sociedade que é homofóbica, transfóbica, racista, e reproduzir isso e, porque tá todo mundo mal, né? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque eu acho que respeito, a gente precisa ter por qualquer ser humano, então é mesmo que aqui às vezes a gente fala meio que mais do mesmo, mas precisa falar mais do mesmo. E outra coisa que eu gostaria de deixar, né, aqui para vocês que estão nessa formação, continuarem, resistirem, seja com um broche, seja com a palestra, seja com um trabalho de apresentação, seja com um projeto de extensão, seja perguntando aos professores, seja questionando os professores sobre, pedindo materiais. A gente precisa mudar as políticas mesmo educacionais voltadas para a nossa formação e apoiar pessoas LGBTQIAPN+, né, na vida, que é para a vida, né, apoiar essas pessoas, ouvi-las, dar espaço, dar voz quando ela não puder estar naquele ambiente, defender, né, porque se imagina, se todo mundo começa a fazer esse movimento, a gente vai eliminar grande parte do sofrimento da população LGBTQIAPN+, porque ser LGBT é estar em constante estado de alerta ali. Você anda de montada com a sua parceira e você fica assim, nossa, será que aqui pode? Será que aqui não pode? É um estado de ansiedade que a gente fica ali marinando ao longo dos dias, da vida, e isso gera N questões de saúde mental. Então, que às vezes a gente nem sabe que é derivado disso, mas que muitas vezes tem a ver, sim, com a forma como a gente expressa a nossa identidade. Sim. E hoje, sendo então as redes sociais uma porta de entrada, mas que ela possa ser uma porta de entrada em benefício, né, disso Saudável. tudo, saudável. Isso. Né? Mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que era isso. Adorei esse encontro, esse bate-papo. Muito Podem me chamar para obrigada. mais projetos. Ai, que bom. Fico muito lisonjeada em meu nome, em nome da Unialfa, em nome do nosso projeto de extensão, dos nossos alunos também parceiros. Gratidão e realmente que tudo isso possa vir contribuir de uma forma muito saudável e agradável, principalmente para nós daqui dessa instituição. Obrigada.